Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei para obrigar as construções realizadas por órgão da administração direta e indireta da União a possuírem certificados que comprovem que os projetos são sustentáveis e ambientalmente corretos. A proposta é de autoria do deputado Floriano Pêssaro, do PSDB de São Paulo, e é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado mais uma vez. Deputado Floriano, antes de mais nada, explica para a gente a proposta. Tem até uma sigla para falar como esses projetos devem ser, não é isso? A sigla é LEED, né, que em inglês significa Leadership in Energy and Environmental Design, ou seja, liderança em energia e design ambiental. Essa sigla LEED, L-E-E-D, ela é uma espécie de certificação internacional de construções chamadas de construções sustentáveis. O projeto de lei obriga as construções da União, promovidas com recursos públicos federais, a serem construções sustentáveis, ou seja, que respeitem o meio ambiente na sua totalidade. Energia elétrica, água, a iluminação, e outras, madeira certificada. Iluminação natural, no caso, né? Iluminação natural, energia elétrica, madeira certificada, consumo de água. E aí você tem variações dessas certificações. Mas, por exemplo, uma construção federal não pode ser realizada sem que, se usar madeira, essa madeira seja madeira certificada. Aí a forma de certificação é dos órgãos internacionais ou nacionais credenciados junto ao Ministério do Meio Ambiente. Por exemplo, o selo CFC ou outros selos que garantem a sustentabilidade daquele material e a origem. Faz sentido, né, deputado? Porque não faz sentido a União comprar uma madeira que não está certificada, então o próprio país estaria estimulando o desmatamento da Amazônia, por exemplo. Né? Exatamente. E até hoje, 2018, isso ainda não é legalmente respeitado. Não é porque faltam leis. Existem leis de proteção ambiental, mas no caso das construções não existe nenhuma legislação que de fato obrigue a União a certificar aquela construção. A partir da aprovação deste projeto de lei, que é a Lei 10.428 de 18, de minha autoria, o que nós queremos? Nós queremos que as construções tenham, no futuro, uma economia maior de água, de luz, de energia e outras economias que sejam passíveis, como, por exemplo, no caso da água, você ter reservatórios para a água da chuva e que essa água possa ser usada como água de reuso, para dar um exemplo. Claro. Né? Iluminação natural, energia elétrica renovável, de preferência solar. Né? Então, todas essas medidas, elas estão previstas na legislação que nós estamos apresentando agora como uma possibilidade de certificação dessas obras. O que nós queremos são as chamadas construções sustentáveis, ou seja, que a União dê o exemplo não só de preservação ambiental, mas também de construções sustentáveis. Lembrando, né, deputado, que além da questão ambiental por si só, o fato de se exigir que a construção da União, que um prédio público gaste menos energia, isso vai ser útil no futuro para o próprio país, né? Olha, é útil para o país, é útil para a sociedade que paga impostos e que, portanto, financia a manutenção das estruturas governamentais federais. Então, quando a gente fala que um prédio federal, um prédio construído com recursos da União, ele tem que ser um prédio certificado e sustentável, o que nós estamos querendo é gerar economia no custeio desse imóvel, no futuro, que isso seria uma economia gerada para toda a sociedade. Então, não faz sentido você ter prédios, ainda hoje, públicos que sejam escuros, mal ventilados, que obriguem quantos prédios, aliás, vamos aqui, a bem da verdade, a começar por esta casa, que se utiliza de equipamentos como ar-condicionado em praticamente
todos os gabinetes, em todos os plenários, porque de fato falta iluminação natural, falta ventilação natural. E claro que esse prédio, o prédio do Congresso Nacional, que falamos agora aqui para todo o Brasil, é um prédio que foi construído nos anos 50. Antigo. Então, a arquitetura modernista, a arquitetura dos anos 50, inclusive que já previa a iluminação natural, que nós temos no plenário, no Salão Verde, parte de iluminação natural, no Salão Negro, nós temos a parte de vegetação, né? Mas ainda não tinha essa ideia de prédios sustentáveis e economicamente viáveis, né? Claro. E o que nós estamos fazendo agora, a partir de critérios da chamada GBC Brasil, que é Construído um Futuro Sustentável. Quem quiser conhecer mais sobre esse assunto pode consultar o site da GBC, que é o www.gbcbrasil.org.br, gbcbrasil.org.br, ORG, Organização de Organização Social, de ONG. Deputado, apesar de o senhor ter falado de um site brasileiro, essas normas, elas originalmente não foram inventadas para cá, elas estão usadas internacionalmente. Se não me engano, os Estados Unidos foi dos primeiros a pensar nisso, nesse assunto, não foi? Aliás, esse é um tema importante, porque a ideia do LEED, não é, que é a Liderança em Energia e Design Ambiental, foi criado pelo US Green Building Council, que é o conselho dos Estados Unidos para construções verdes. Então, esse Green Building Council, ele justamente trabalha em construções sustentáveis na orientação nos manuais, para permitir que as pessoas possam, não só os prédios públicos, mas as pessoas possam ter construções cada vez mais sustentáveis. Deputado, qual é a situação de tramitação do projeto aqui? Então, o projeto está na primeira comissão que ele está tramitando, que é a Comissão de Constituição e Justiça, verificando a admissibilidade do projeto, se ele é constitucionalmente viável. Nós sabemos que mas vai tramitar com os meus pares. Eu tenho certeza que é um projeto inovador do ponto de vista ambiental. O Brasil tem dado vários bons exemplos para o mundo, e o que nós estamos fazendo nada mais é do que avaliando as certificações internacionais que existem para madeira, para extração, por exemplo, de areia, para construção, para cimento, a parte depois ambiental e sustentável da água, da energia elétrica, da iluminação, toda essa parte, além da construção, mas também a manutenção do imóvel. Para tudo isso, hoje nós temos certificação. Até na produção de vidro, hoje no Brasil, no mundo, a partir da Abvidro, que é a Associação Brasileira da Indústria do Vidro, nós temos certificações de produção. O que nós queremos fazer é que o governo federal, ao construir, exija daqueles que vão realizar a construção, sejam eles contratados, terceirizados, empreiteiras, que essa construção seja uma construção, de fato, certificada e sustentável a partir dessas certificações. E o que nós estamos querendo com a lei é que as certificações sejam de organizações internacionais ou nacionais, que já certifiquem, desde que ambas devidamente credenciadas junto ao Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, deputado, assim como o consumidor, quando vai numa loja de eletrodomésticos, ele tem lá a energia que o refrigerador dele consome, o administrador público deveria fazer o mesmo e, pelo jeito, ainda não está fazendo, né? Não faz, não tem essa preocupação clara, não é? Em São Paulo, por exemplo, a Companhia Paulista de Habitação, a CDHU, passou a construir de forma sustentável as habitações populares, colocando energia solar para todas as casas e, em muitas delas, cisternas para o acúmulo de águas da chuva e portanto, para águas de reuso. Mas a manutenção de um ambiente saudável, é isso que nós esperamos, ela não é só importante para a humanidade, mas também para o custo dessas obras e para o custo da manutenção dessas obras ao longo do tempo. Os prédios públicos mais antigos do Brasil, quem frequenta o Rio de Janeiro, por exemplo, encontra prédios dos anos 30, dos anos 40, sabe que são prédios muito antigos, são prédios que costumam consumir muita energia, são prédios mal iluminados, mal ventilados e o que nós queremos com esse projeto é uma verdadeira revolução nas novas construções. E para as antigas, o projeto não trata disso, mas também aqui fica a dica, não é? Que para as construções antigas, no caso de reformas, também usar
materiais certificados, por exemplo, nas reformas de energia elétrica dentro do prédio, né, da manutenção do sistema elétrico, dos sistemas de ar condicionados que possam ser mais modernos e sustentáveis e certificados. Deputado Floriano Pézaro, obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado. A gente que agradece, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.